Fala pessoal, beleza? Boa noite, como vocês estão? Tudo certo? Gente, hoje, agora, nesse exato momento, eu vou fazer um videozinho aqui explicando para vocês um pouco sobre a lei da gravitação universal e fazendo duas questões aqui, que vão cair no nosso retrabalho no dia de amanhã. O amanhã que eu me refiro é o dia 3 de maio, beleza? E que o professor vai fazer um retrabalho que vai valer 10 pontos extras na sua pontuação de física, naquele nosso primeiro período. A pontuação de física que eu estou falando, que vai ter esse ponto extra, é naquela que fecha 100 pontos na parte da BNCC. Então, se você, por exemplo, tirou 64 e você conseguir gabaritar amanhã, você vai tirar 74 no boletim, conseguindo ficar até mesmo acima da média. Então, o nosso professor de física ele vai elaborar essa questão do retrabalho, que vão ser duas questões, cada uma valendo 5 pontos, que vão acabar acrescentando 10 pontos na sua nota amanhã, na sua nota do boletim. Beleza? Galerinha, essas duas questões que o professor vai abordar amanhã vão ser sobre lei da gravitação universal. E vão ser essas questões vão ser iguaizinhas às questões 3 e 5 da nossa prova que a gente fez. Então, eu separei aqui as questões 3 e 5 da nossa prova para a gente resolver aqui. Então, você vai conseguir se dar muito bem amanhã se você ver essa aula aqui com carinho. Se você ver essa aula estudando, com atenção e anotando muita coisa. Beleza? Então, gente, o que eu recomendo? Assista essa aula daqui de agora. Assista a aula e depois eu quero que você refaça essas mesmas questões. Veja a aula, veja por completo a aula e depois tente fazer essas duas questões por si mesmo. Não consulte o vídeo, faça por si mesmo. Tudo bem? Se você conseguir acertar as duas questões, tenha certeza absoluta que você vai conseguir muito bem amanhã. Porque o professor vai abordar essas duas questões, iguaizinhas a essa. A única coisa que vai mudar são os valores. Beleza? Então, primeiramente, eu quero falar que eu vou abordar um pouco sobre a teoria e um pouco sobre a parte prática. A parte prática são essas duas questões, e a teoria eu vou explicando aqui com vocês, beleza? Então, para a gente começar, vamos falar um pouco sobre a parte da teoria. Então, vamos falar um pouquinho sobre a lei da gravitação universal. Gente, a gente vai ter um cara muito importante na física, que eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Eu tenho quase certeza que vocês nunca ouviram falar, que é chamado de Isaac Newton. Gente, o Newton vai dizer nos seus estudos que massa atrai massa. Então, por exemplo, aqui à minha frente eu tenho um bonequinho do Albert Einstein. Acho que dá para ver minha câmera. Eu tenho um bonequinho bem bonitinho do Albert Einstein. Esse bonequinho, eu vou deixar ele posicionado bem aqui à minha frente. Ele possui uma certa massa. Vou deixar ele viradinho para vocês aí, ó. Ele possui uma certa massa. De acordo com Newton, esse bonequinho vai estar fazendo uma força que vai estar me atraindo. Assim como eu vou estar fazendo uma força que vai estar atraindo esse bonequinho. Segundo Newton, massa atrai massa. Então esse boneco vai estar fazendo uma força, vai estar me puxando. Assim como eu estou fazendo uma força que vai estar puxando ele. Só que, gente, a minha massa, assim como a massa do boneco, é muito pequena. Eu não estou querendo dizer que eu sou muito magro, tá? Mas é porque a massa, em relação à grandiosidade do universo, é muito pequena. Então você nem consegue ver, né, a atração do bonequinho. O bonequinho não está sendo puxado assim para mim. Não, você não consegue ver isso. Agora, tem um exemplo que eu tenho certeza que você consegue ver todos os dias no seu cotidiano. Ó, me acompanha aqui. Olha minha câmera aqui rapidinho. Eu vou dar um pulo aqui, tá? E quando eu for dar esse pulo, eu quero que você repare uma coisa. Ó, pulei. Cara, eu pulei. Mas por que eu não continuei indo para cima? Por que eu desci? Todos nós sabemos que eu desci por conta de uma coisa chamada de gravidade. Deixa eu sentar aqui rapidinho. Todo mundo sabe que eu desci por conta de uma coisa chamada de gravidade. Mas afinal de contas, o que é a gravidade? Gente, a gravidade é nada mais nada menos do que a força de atração que a Terra faz sobre as coisas que estão nela. Por exemplo, se você jogar uma caneta, se você jogar uma caneta, ela sempre vai para baixo. Por que ela vai para baixo? Porque a massa da Terra vai estar fazendo uma força que vai estar atraindo essa caneta. Porque quando eu pulo, eu vou para baixo? Porque a Terra vai estar fazendo uma força que vai estar puxando, vai estar me puxando para baixo. Então, Newton vai dizer o seguinte: massa atrai massa. A gente consegue ver isso em várias cenas do nosso cotidiano, né? Principalmente a parte do espaço. Por exemplo, você já olhou a Lua alguma vez? Cara, não sei se dá pra ver aquilo no meu quarto. Ah, dá pra ver sim, minha. Cara, a Lua tá linda hoje. Mas, gente, se você for analisar a Lua e a Terra vai estar fazendo uma força que vai estar puxando a Lua. Então aqui vai estar a Terra, aqui vai estar a Lua. A Terra vai estar fazendo uma força que está puxando a Lua, fazendo com que a Lua fique em sua órbita. Ou ainda, você pega o Sol e a Terra. O Sol vai estar fazendo uma força e vai estar puxando a Terra, fazendo com que a Terra
fiquem em sua órbita. Então a gente consegue ver a lei da gravitação universal, perdão, a gente consegue ver essa questão da gravitação muitas vezes nos corpos celestes. Pega, por exemplo, o Sol, pega a Terra, pega você, pega a Terra. Você consegue ver isso cotidianamente. Então, o que Newton vai dizer? Newton vai escrever uma lei, e essa lei vai ser conhecida como Lei da Gravitação Universal. A Lei da Gravitação Universal vai ser nada mais nada menos que uma lei que vai descrever uma força de atração entre quaisquer dois corpos. Por exemplo, eu podia usar a Lei da Gravitação Universal para calcular a força de atração desse bonequinho para mim. Ou ainda, posso utilizar a Lei da Gravitação Universal para calcular a força de atração minha quando eu pulo para a Terra. Inclusive, se você fizer esse experimento em casa, você vai encontrar exatamente a aceleração da gravidade. Olha que legal. Então, em resumo, a lei da gravitação universal é uma lei proposta por Newton para você calcular a força de atração entre quaisquer dois corpos no universo. Seja um planeta com outro planeta, seja o Sol com a Terra, seja você com o chão, com o chão não, com a Terra, seja você com o bonequinho do Albert Einstein, tanto faz. A lei da gravitação universal é uma lei que vai calcular a força de atração entre quaisquer dois corpos. Beleza? Gente, pensando nisso, eu quero fazer duas questões aqui com vocês. A questão 3 e a questão 5 da nossa prova. Que vai ser justamente sobre essa questão da lei da gravitação universal. Beleza? Então, beleza, gente. Beleza, então. Vamos fazer aqui essas duas questões aqui. Primeiro, questão 3 da nossa prova. Considere dois corpos de massa mzinho e mzão dispostos no universo, livres de forças dissipativas, separados por uma distância d. Se dobrarmos a distância que separa os dois corpos e dobrarmos a massa de cada um deles, a intensidade da nova força gravitacional será. Galerinha, então primeiro, a gente vai ter dois corpos, um de massa m e outro de massa mzão. Eles estão separados por uma distância d. Ele falou o seguinte: se a gente dobrar a distância que separa os dois, a gente dobrar a massa de cada um deles, qual que vai ser a intensidade da nova força? Gente, Newton vai formular a lei da gravitação universal, que é justamente essa lei que vai explicar como que dois corpos se atraem, vai explicar justamente a força de atração entre quaisquer dois corpos no universo. Mas se a gente calcular a lei da gravitação universal, a gente tem uma fórmula. E essa fórmula é a seguinte: F é a força gravitacional. A força gravitacional vai ser igual ao Gzão. Esse Gzão, gente, ele é uma constante. Então, por enquanto, não se preocupe em saber o que é o Gzão, o que ele faz. Não. Por enquanto, não se preocupe com isso. A única coisa que você tem que saber é que esse Gzão existe. Então, a força gravitacional vai ser igual ao Gzão vezes a massa do primeiro corpo, vezes a massa do segundo, sobre a distância ao quadrado. Gente, muito cuidado. Quando a gente fala da distância ao quadrado, é toda a distância ao quadrado. Se a distância fosse, por exemplo, 3D, seria 3D ao quadrado. Não é apenas o D que está... Minha caneta caiu. Não é apenas o D que está elevado ao quadrado. É o 3D. Se fosse, por exemplo, 50D, teria que ser 50D ao quadrado. Então, por favor, não ache que é apenas o D ao quadrado. É isso aqui tudo elevado ao quadrado. Vamos lá. Então, essa aqui vai ser a primeira lei, essa aqui vai ser a atração deles antes de ele fazer essa mudança, beleza? Então, eu vou chamar essa primeira atração deles, digamos assim, essa força gravitacional, força de atração deles, no primeiro momento, de F. Agora, ele disse o seguinte: se a gente dobrar a distância que separa os dois corpos e dobrarmos a massa de um deles, a intensidade da nova força gravitacional será. Então, agora você vai ter uma nova força gravitacional. Essa nova força gravitacional eu vou chamar de F'. Tudo bem? Esse trenzinho aqui em cima, a gente chama de linha. Então, F'. Essa nova força gravitacional vai ser igual à mesma coisa de antes, só que a gente vai colocar algumas alterações. Então, a gente vai ter o Gzão, vezes a massa do primeiro é o Mzinho. Então, eu vou anotar aqui, ó, vezes Mzinho, vezes, só que diz que a massa de um dos corpos vai dobrar. Então, vamos considerar que a massa do Mzão vai dobrar. Então, se antes era Mzão, agora vai ser 2Mzão, porque dobrou. 2Mzão. Sobre. Ele disse que a distância agora vai dobrar. Se dobrarmos a distância. Então, a distância que antes era d, agora vai ser 2d. Só que lembre-se, isso aqui é distância. Se isso aqui é distância, isso aqui tudo tem que estar ao quadrado. Gente, essa aqui vai ser a nova lei. Essa aqui vai ser a nova fórmula que vai explicar a atração agora desses dois corpos. Beleza?
após essas mudanças aí que ele fez. Então, vamos lá. Vamos começar a mexer um pouquinho aqui nessa fórmula. Gente, eu quero que você perceba o seguinte. Aqui a gente vai ter esse 2. Esse 2 bem aqui. Esse 2, ele é um expoente. Se esse aqui é um expoente, e a gente sabe que isso aqui é uma multiplicação, 2 vezes d, a gente pode fazer esse 2, fazer o little shower. A gente vai fazer o chuveirinho com esse 2 aqui. Então, a gente teria o seguinte, ficaria gzão vezes mzinho vezes 2 vezes mzão sobre, agora é o seguinte, o 2 é chuveirinho, então ficaria 2 ao quadrado vezes o d ao quadrado. Repara que 2 ao quadrado a gente sabe resolver. Então, ficaria g vezes mzinho vezes 2 vezes mzão, perdão, 2 vezes mzão, sobre 4, que é 2 ao quadrado, vezes d ao quadrado. Gente, eu quero que vocês separem o seguinte. Aqui em cima, eu tenho uma multiplicação. Então, tem g vezes gzão, vezes mzinho, vezes 2 vezes mzão. E tudo isso sobre 4 vezes d ao quadrado. Eu quero que você perceba que eu posso pegar esse 2 aqui em cima. Ixi, Maria, peraí, deixa eu pegar só meu carregador. Peraí. Eu quero que você repare que eu posso pegar esse 2 que está aqui em cima e esse 4 que está aí, e eu posso fazer uma divisão entre os dois. Peraí, gente, calma aí, que deu problema técnico aqui, calma aí. Então, eu posso pegar esse 2 que está em cima e esse 4, e eu posso fazer uma divisão entre eles. Eu posso pegar esse 2, dividir por 2, e o 4 dividir por 2 também. Então, eu faria o seguinte, 2 dividido por 2 é a mesma coisa que 1. 4 dividido por 2 é a mesma coisa que 2. Beleza? Então, ficaria da seguinte forma. Ficaria... Ué, por que tem branco aqui em cima, meu Deus? Peraí. Ah, não dá não. Aí ficaria g vezes mzinho vezes mzão sobre 2 vezes a distância ao quadrado. Beleza, gente? Isso aqui é 1m. Beleza? 1 tanto faz, mas eu vou escrever ele aqui. Gente, agora eu acho que é a parte mais difícil da aula inteira. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui. Tá vendo essa fórmula aqui? Eu posso escrever essa mesma fórmula da seguinte maneira. G vezes mzinho vezes mzão sobre d ao quadrado, tudo isso vezes meio. Por que eu posso escrever isso aqui dessa maneira bem aqui? Gente, como é que a gente faz multiplicação de frações? Multiplica o que está em cima com o que está em cima, o que está embaixo com o que está embaixo. Então, ficaria g vezes mzinho vezes mzão vezes 1 sobre 2 vezes d ao quadrado. Repara que aqui ó, é a mesma coisa. Então, eu posso escrever isso aqui ser a mesma coisa que isso aqui. Tudo bem? Gente, então, beleza. Agora eu quero que vocês percebam o seguinte. A gente falou que a força gravitacional antiga era a mesma coisa que isso aqui. Ó. É ou não é? Gzão vezes mzinho vezes mzão sobre distância ao quadrado. Mas olha isso aqui. Gzão vezes mzinho vezes mzão, distância ao quadrado. Ué, isso aqui é a mesma coisa que a força gravitacional antiga, que é o F. Olha que legal. Então, a gente pode escrever o seguinte. F' vai ser igual a força gravitacional antiga, que é F, vezes meio. Repare que aqui eu tenho uma multiplicação de frações. Aqui embaixo do F, eu tenho que é 1. Tudo bem? Então, a gente multiplica o que está em cima com o que está em cima, o que está embaixo com o que está embaixo. Então, o F' seria igual a F vezes 1, F. 1 vezes 2, 2. Então, o nosso F' seria igual à força gravitacional antiga dividido por 2. Então, vamos supor que agora a força gravitacional antiga era 5, por exemplo. Então, F' seria 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 é quanto? É 2,5. Cara, repara. Se é 2,5 e antes era 5, a gente reduziu pela metade. Galera, esse 5 e 2,5 é um valor que eu chutei aqui, tá? Só para mostrar para vocês que reduziu pela metade. Então, é por isso que a nossa resposta
É aquela lá, que eu não lembro agora, acho que é já D, não lembro. C, acho que é C, né? Não lembro agora. Mas a força foi reduzida pela metade. Tranquilo? Então, essa é a alternativa correta. Espero ter dado para entender, beleza? Agora, bora fazer a próxima questão. Então, beleza, gente, vamos lá, bora fazer aqui a próxima questão. Dois corpos A e B de massas 36m e 90m, respectivamente, encontram-se no vácuo e estão separados de uma certa distância. Então, repara aqui, ó, eu tenho esse corpo A bem aqui, eu tenho o corpo B. O corpo A tem massa de 36m, enquanto o corpo B tem massa de 90m, beleza? Eles separados por uma certa distância. Gente, isso aqui é uma coisa que pega muito aluno nas avaliações. Sempre quando você calcula a distância entre dois corpos, é a partir do centro de massa. E o centro de massa de um planeta é sempre aqui no meiozinho. Então, a distância é sempre do meio de um planeta aqui para o meio do outro planeta. Tudo bem? Gente, não confundam, tá? Não confundam. Porque talvez na prova ele diga que a distância é disso aqui até isso aqui, por exemplo. Sendo que você tem que pegar aqui do centro do planeta. Gente, se para amanhã na prova de vocês não tiver o centro do planeta, tipo assim, tenta perguntar para o professor se tiver na sala de vocês, não sei se vai estar, mas enfim. Mas sempre no centro do planeta até o outro centro, tudo bem? Então, se ele der o raio, por exemplo, e essa distância é bem aqui, você tem que somar o raio do planeta com a distância que ele deu. Entende? Isso aqui é um peguinha que tem muita avaliação de física por aí. Então, lembre-se disso, tá? A gente pega a distância a partir do centro aqui do planeta e do outro centro, beleza? Geralmente eles dão a partir do centro, mas tem vezes que não. Observa-se que outro corpo de massa m, esse corpo bem aqui que eu chamo de P, fica em repouso quando colocado no ponto B. Ah, era para ser B. Ah, deixa, vai, P. Conforme a figura. Determine a razão x sobre y entre as distâncias indicadas. Uma razão é nada mais nada menos que uma divisão. Então, ele quer saber a divisão de x sobre y. Tudo bem? Gente, tem muita informação aqui. Então, vamos tentar entender essa questão. Ele disse que esse planeta aqui, ó, ele disse que esse corpo aqui, quando ele fica nessa posição, ele vai ficar em repouso. O que significa que fique em repouso? Quando algum corpo está em repouso, é que a força resultante dele vai ser igual a zero. E o que é a força resultante? É a soma de todas as forças. Só que Newton dizia o seguinte: massa atrai massa. Então, concorda comigo que aqui, esse corpo P, ele vai estar sendo puxado para o corpo A? Então, aqui, ó, vai estar sendo puxado para o corpo A, rapidinho, mamãe. Sendo puxado para o corpo A, então aqui você vai ter uma força. E essa força é chamada de força A. Tudo bem? Agora, o corpo M vai estar sendo puxado para o corpo B. Foi bem aqui, ó. Tudo bem? Eu chamo aqui de força B. Beleza? Então, repara, o corpo P vai estar sendo puxado para o corpo A, sendo puxado para o corpo P. Só que ele não falou que a soma vetorial, a força resultante, é igual a zero porque está em repouso? Se está em repouso, está parado. Então, significa que nenhuma força vai estar puxando ele para um lado. Se vai estar parado, é porque essa força A aqui, que está puxando ele, vai ser igual à força B. Aí elas vão se anular, fazendo com que dê zero. Então, essa força A ela vai ter que ser igual à força B. Tudo bem? Pega aqui que a gente tem esse corpo em repouso. Então, vamos lá. A força A vai ter que ser igual à força B. A gente sabe que Newton vai propor a lei da gravitação universal, que é a força de atração entre dois corpos. Entre esse corpo aqui, ou ainda esse corpo aqui e esse corpo aqui. Então, a gente pode aplicar a lei da gravitação universal. Vamos lá. Então, a força de atração aqui, essa força de atração A, vai ser igual ao Gzão vezes a massa do primeiro. A massa do primeiro eu vou considerar que seja o A. Vezes 36m, que daqui, ó, massa é 36m. Assim como está aqui, ó. 36m, 90m. 36m vezes o m, mzinho, vai ser mzão, vai ser aqui a massa desse corpo bem aqui. Tudo isso sobre a distância ao quadrado. Quanto é que é a distância do A, esse corpo bem aqui, para esse outro aqui? É x. Então, ficaria x ao quadrado. Beleza? Então, isso aqui é a força A. A gente também tem a força B. A força B vai ser igual a Gzão vezes
A massa do primeiro é quanto? 90m. Vezes a mzão, que é a força desse aqui, ó. Força não, perdão, a massa desse aqui. Tudo isso sobre a distância. Quanto é que é a distância desse aqui, desse corpo P, para o B? É y. Aqui, ó, é y. Beleza? Então, ficaria sobre y ao quadrado. Só que a gente sabe que como a força resultante é igual a zero, FA é igual a FB. Se FA é igual a FB, a gente pode igualar essas duas coisas aqui. Então, ficaria, ó, FA é igual a FB. Então, vamos lá. FA é quanto? G vezes 36m vezes mzão sobre x ao quadrado vai ser igual ao FB. Quanto é que é o FB? Gzão vezes 90m vezes mzão. Tudo isso sobre y ao quadrado. Gente, a partir dessa relação aqui, a gente tem que tentar encontrar esse x sobre y. Tudo bem? A partir dessa equação que a gente obteve bem aqui, ó, a gente tem que tentar achar algum jeito de mexer com ela para a gente conseguir encontrar x sobre y. Tudo bem? A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte, gente. Ó, olha aqui na minha câmera rapidinho. Uma equação é nada mais nada menos que uma balança. Sabe aquelas balanças de prato? Que se uma fica mais pesada fica assim, aí a outra pesada fica assim? Então, uma equação é nada mais nada menos que uma balança de dois pratos. Tudo bem? Que é o símbolo direito, é a balança de dois lados, dois pratos. Então, vamos supor que nesse lado aqui eu tenho G. E nesse lado aqui eu também tenho G. Se aqui eu tenho G e aqui eu tenho G, e aqui tem que ficar igual. Se eu tirar G aqui, eu tenho que tirar G aqui do outro lado. Então, se eu tenho G aqui desse lado e G desse lado aqui, o que eu posso fazer? Eu posso tirar os dois. Eu posso tirar os dois. Ou ainda, se eu tenho aqui o M desse lado aqui e o M desse lado aqui, eu posso tirar os dois. Porque se eu tiro desse lado aqui e desse lado aqui, ainda assim vai ficar igual, vai ficar equilibrado. Então, eu posso fazer isso, beleza? Então, a gente vai ter agora uma nova equaçãozinha. 36m, m é basicamente unidade de medida, né? Mas 36m sobre x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 90m sobre y ao quadrado. Gente, isso aqui é uma proporção. É uma, como a gente conhece, né? Regra de 3. Isso aqui é uma regra de 3, a gente pode fazer o quê? Multiplicar cruzado. Aí ficaria 36m vezes y ao quadrado, que vai ser igual a 90m vezes x ao quadrado. Gente, lembrem-se, o que eu quero achar é alguma maneira da gente conseguir encontrar x sobre y. Então, o x tem que ficar em cima, o y vai ter que ficar embaixo. Então, o que a gente pode fazer? Vou tentar mexer nessa equação aqui para a gente ter um x em cima e y embaixo. E qual que é a primeira coisa que a gente pode fazer? A gente pode passar esse y que está bem aqui, esse y ao quadrado, dividindo. Então, ficaria 36m, que vai ser igual a 90m vezes x ao quadrado sobre, sobre y ao quadrado. Beleza? Galerinha, eu posso escrever essa mesma coisinha aqui de uma outra maneira. Você lembra aquilo aí que a gente falou de multiplicação de frações? Então, ó, vamos lá. Eu posso escrever esse 90m vezes x ao quadrado sobre y ao quadrado. Aí, ó, 90m x ao quadrado sobre y ao quadrado. Sendo a mesma coisa que isso aqui, ó. 90m vezes x ao quadrado sobre y ao quadrado. Eu posso escrever dessa mesma maneira. Por quê? Porque aqui embaixo do 90 a gente sabe que a gente tem 1. E se a gente multiplicar aqui, ó, 90x ao quadrado, 1y ao quadrado, ficaria 90x ao quadrado sobre y ao quadrado. Perdão, 90m, né? Desculpa. 90m. 90m x ao quadrado sobre y ao quadrado. E a mesma coisa que isso aqui, ó, que está bem aqui ao lado. Então, a gente pode escrever a mesma coisa, a gente pode escrever isso aqui sendo a mesma coisa disso aqui. Tudo bem? Vamos apagar aqui, então. Então, vamos reescrever isso aqui. Ó. Ficaria 36m, que vai ser igual a 90m vezes x ao quadrado sobre y ao quadrado. A gente quer apenas o x sobre y. Então, esse 90 aqui está multiplicando
pode passar para o outro lado dividindo. Então, a gente teria 36m dividido por 90m, que vai ser igual a x ao quadrado sobre y ao quadrado. Opa! Aí a gente conseguiu fazer com que o x ficasse sobre o y. Só que repara que aqui é x ao quadrado, né? Sobre y ao quadrado. Cara, isso aqui tá meio estranho, né? X ao quadrado sobre y ao quadrado. Galerinha, o que a gente pode fazer? A gente pode modificar isso aqui. Tem uma coisa em matemática, porque, por favor, não corta, tá? Não faça isso de cortar os dois. Pelo amor de Deus, não corta os dois. Você não pode fazer isso na matemática. Cuidado, não pode. Uma coisa que você pode fazer é deixar em evidência. Então, você pode escrever isso aqui sendo a mesma coisa aqui. X sobre y, tudo isso ao quadrado, que vai ser igual a 36m dividido por 90m. Gente, m corta com m, beleza? Com a multiplicação, m corta com m. 36 dividido por 90 é a mesma coisa que 4. Olha que legal. Então, x sobre y vai ser igual, perdão, x sobre y ao quadrado vai ser igual a 4. A gente quer apenas x sobre y. Então, esse expoente bem aqui, a gente pode passar como raiz. Então, a gente teria x sobre y, que vai ser igual a raiz... Ixi, Maria! Vai ser igual a raiz de 4. Raiz de 4 é a mesma coisa que quê? Que 2. Logo, x sobre y vai ser igual a 2. Então, gente, é isso que você tinha que fazer na avaliação. É isso que você tinha que fazer para conseguir encontrar a razão entre x e y, beleza? Gente, no mais, é basicamente isso. Se tiver alguma dúvida, fale aqui com os comentários aqui do YouTube, ou ainda fale através do Google Classroom, tanto faz, que eu vou responder vocês aqui, beleza? Muito obrigado pela sua presença, um abraço, tchau, tchau, gente. Valeu pela aula, obrigadão.